Você que nos acompanha, nós temos muita alegria de poder participar da sua vida, da sua história, através dos vídeos. Eu quero mandar um abraço para a pastora Socorro Laranjeira, lá de Ceará. Quero mandar um abraço para o doutor Gerson, meu amigo lá de Caruaru. Quero mandar um abraço para o povo de New Jersey, de Boston e de Orlando, que tem nos acompanhado. Quero mandar um abraço para o pessoal da Inglaterra. Quero mandar um abraço para o povo da Espanha, povo de Portugal e de Angola, que nos seguem. Nós também temos um aplicativo, você também tem o Instagram, @ibbr.curitiba, você vai receber as informações dos cultos e dos cultos ao vivo da nossa igreja. Esse ano, você que nos acompanha, nós vamos ter, durante todo o ano de 2020, nós vamos ministrar aqui ao vivo para você o curso Sangue nos Umbrais, o curso Estágio de Guerra Espiritual, o Intercessão em Chamas, o Policlínica da Alma, que vão abençoar a sua vida. Nós vamos, em breve, já divulgar, semana que vem, as datas. Vai acontecer aqui, ao vivo, na Igreja Batista de Bom Retiro. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simon, 1772. Tem estacionamento para quem chega na frente e também tem cuidado para as suas crianças a partir do Ministério Infantil. Então, quero convidar você, para você nos seguir no Instagram também, @ibbr Curitiba, amém? Vamos lá, eu quero começar uma série. O ano de 2020 começa e eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo e dizer que eu vou falar sobre, durante esses primeiros meses, sobre autoridade espiritual. É um princípio de Deus. Eu escrevi esse livro, Autoridade sobre as Trevas. Ele está na sua 10ª edição. É um livro que, de fato, tem impactado muitas vidas. E eu não posso furtar a minha igreja, a igreja a qual eu sou pastor, de receber os princípios nos quais a gente tem ministrado na vida de tanta gente. Então, nós vamos começar assim, daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Amém? Vamos lá então, autoridade sobre as trevas. Primeira coisa que você precisa entender é que não existe uma luta entre o bem e o mal, não existe um confronto entre Deus e o diabo, não existe assim uma luta entre poderes, como se Deus ele estivesse de um lado da batalha e o inimigo estivesse do outro lado da batalha. Isso é uma bobagem, é uma infantilidade. Deus, ele é criador e o inimigo é uma criatura. O inimigo é um anjo que perdeu sua posição, ele foi criado por Deus, e num processo de rebelião gravíssimo, ele foi expulso da presença do Senhor. Não existe nenhum tipo de força ou autoridade que possa suplantar o poder do Senhor, e na verdade nós vamos aprender que a autoridade, ela é dada e recebida. E aqui, em João capítulo 8, 31 e 36, disse Jesus aos judeus, quero que você entenda isso, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. A liberdade é para pessoas que creem, é para crente, não é para qualquer um. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Não existe assim um ministério libertador, não existe assim um pastor libertador. Existe o Espírito Santo de Deus, existe Jesus Cristo de Nazaré. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Muita gente não experimenta a liberdade, porque coloca a liberdade na mão de homens, na mão de ministérios, na mão de igreja. Jesus não fez o que fez porque ele era Jesus. A Bíblia diz, em Atos capítulo 10, verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os cativos do diabo, porque o Senhor era com ele. Jesus fez o que fez porque o Espírito Santo estava nele. A Bíblia diz em Isaías 61:1, fala sobre a unção do Messias, a unção do Cristo, a unção de Jesus, a unção messiânica. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. A palavra unção significa espírito esfregado de cima para baixo. Ele me ungiu
com o Espírito Santo e poder. Então, quer dizer, Jesus ele foi ungido para quê? Para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir as portas das prisões, para dar vista aos cegos e anunciar o ano do perdão, é o ano do jubileu, onde todas as pessoas eram perdoadas. É por isso que Jesus, na cruz, ele clama, ele diz, está consumado, como quem diz, está paga a dívida. Então, a dívida que nós tínhamos contra Deus, nós não pecamos contra o diabo, nós pecamos contra Deus, nós devemos a Deus. Essa dívida foi saldada, foi liquidada por Jesus Cristo. Jesus, ele, certa vez, está num confronto, num debate, arrazoando, retoricamente, com os fariseus, e ele diz o seguinte: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vocês o reino dos céus. Então, não existe um pastor libertador, existe o Espírito Santo de Deus que opera, que tem por função libertar cativos. E a liberdade, ela vem para todo mundo que crê. Quem é que não consegue ser liberto? É quem não quer ser liberto. Tem gente que não quer ser liberto. Tem pessoas que você vai lá, abre a porta da jaula, leva para ele a carta de alforria, leva para ele assim o alvará de soltura, e ele não quer, ele gosta de ficar preso, ele gosta de viver aquele mundo de prisão. Então, você não vai conseguir libertar todo mundo, você não vai conseguir levar todo mundo para a liberdade. Existem pessoas que se recusam a viver em liberdade. Então, a gente vai experimentar isso em muitos personagens que abandonaram o Senhor. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 7, o apóstolo Paulo já tinha dito: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Mas o mesmo texto diz: Demas era alguém que caminhava com ele, amando o presente século, abandonou-me e foi para Tessalônica. Tito foi para a Galácia, e o outro foi para a Dalmácia, e Alexandre, um latoeiro, um ferreiro, alguém que estava com ele, também causou-lhe mágoas. Tem muita gente que começa bem e termina mal e não gosta de liberdade. Quando nós falamos sobre autoridade, nós queremos saber de onde vem a autoridade. Tanto Marcos 11 quanto Marcos 1, essa pergunta é feita. Eles disseram: com que autoridades fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Você vai notar que a autoridade, ela é dada e recebida. Isso você precisa entender. A autoridade é algo que Deus dá. Aquele que tem autoridade dá para você autoridade. Eu tenho um filho e você é diretora, você é professora de um colégio, e eu dou autoridade para você ensinar o meu filho. Você não vai entrar na minha casa e dizer assim: eu vou ensinar. Eu tenho que liberar a autoridade para que você ensine, ou para que você exerça algum tipo de governo em meu favor ou sobre a minha vida. Um exemplo: existem países que autoridade e poder são coisas diferentes. Poder é força, é energia, é dínamos. Autoridade é direito de governo. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, na Grã-Bretanha, tem uma rainha, Elizabeth. Ela tem poder, mas não tem autoridade nenhuma. A rainha tem poder, mas não manda nada. Quem manda é o primeiro-ministro. Então, quando nós vivemos não numa monarquia, num governo democrático, o poder no governo democrático está na mão do povo. O povo é que estabelece o poder executivo, é o povo que estabelece o poder judiciário, é o povo que estabelece o poder legislativo. Você vai lá e quando você vota, quando você aperta naquela tecla e coloca entra, você está dando para alguém autoridade, você está dando autoridade para ser governado. A partir do momento que você dá autoridade para alguém, ele, a partir daí, ele vai te governar. Uma canetada que ele dá, ele muda a tua vida, ele muda a tua aposentadoria, ele aumenta, ele abaixa o valor do salário mínimo, ele aumenta e abaixa o valor da gasolina, ele interfere no mercado. Essa pessoa, ela pode asfaltar a tua rua, pode quebrar a tua rua, pode dizer que vai passar ali um metrô, pode dizer que vai passar ali ônibus, ou que vai passar um jegue para carregar o povo, porque você deu autoridade para aquela pessoa dentro da democracia. As pessoas perguntam
Para Jesus, quem te deu autoridade? Jesus disse assim, eu também tenho uma pergunta para você. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? E eles ficam se perguntando, se a gente disser que era de Deus, ele vai perguntar, por que vocês não creram? E se nós dissermos que era dos homens, a multidão vai espremer a gente, que vai massacrar a gente. E eles respondem assim, nós não sabemos, então também não vou te responder. Mas a Bíblia responde de onde vem a autoridade. A igreja, especialmente igreja evangélica de todos os cortes, desde o princípio, não sabe, não entende a questão da autoridade. Eu fui militar durante quase 31 anos. E eu vivi sob autoridade. Então você chega lá como cadete, aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. Você aprende a receber autoridade e a exercer a autoridade. E Jesus aqui em Mateus capítulo 8, ele encontra com um centurião. Um centurião é um capitão. As centúrias, elas eram pequenas companhias que formavam tribunos, e esses tribunos formavam as legiões. Seria o que a gente chama hoje de grandes regimentos, né? Tem um regimento de cavalaria, tem um regimento de infantaria, e por aí vai. Então o centurião era um comandante de uma tropa de 100 homens, daí o nome 100. E ele encontra com Jesus e aqui algo é revelado. O centurião, respondendo, diz, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize, a autoridade, ela é comunicada. Você precisa dizer. A Bíblia diz, no coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se confessa para a salvação. Dize somente, faz assim para mim, diga assim, uma. Diga somente uma. Dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também sou um homem sob o que, gente? Autoridade. E eu tenho soldados às minhas ordens. E digo a este uma palavra, vai, e ele vai. E a outra, eu digo uma palavra, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Maravilhoso Jesus, ouvindo isto, disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião, uma palavra vai. E como creste seja feito, naquela mesma hora, o seu criado sarou. Mateus 8, de 8 a 13, preste atenção nisso. Primeira coisa que você tem que entender, o mundo espiritual não tem distância. Não existe distância no mundo espiritual entre o Brasil e a China. Entre o Brasil e o Nordeste, entre Curitiba e o Nordeste. Entre São Paulo e Salvador, não tem distância. Quando você libera uma palavra no mundo espiritual, essa palavra se cumpre. É por isso que a oração do justo é poderosa e eficaz. Não existe, você está aqui, e você está comunicando algo que ainda não aconteceu, você está liberando uma palavra de autoridade sobre o teu futuro. Davi, ele se encontra num lugar chamado Vale de Elá. Vale de Elá é perto de uma cidadezinha chamada Berseba. Quem passou muito por ali foi Abraão. E ele encontra um gigante filisteu, desafiando e fixando afronta contra o exército de Israel. E naquele momento ele fala, eu vou lutar, mas ninguém acreditava nele. Ele é um homem que tem o que eu chamo de patente espiritual. Ele tinha lutado com urso, ele tinha lutado com leão. Ele não chegou ali como quem não tinha experiência, ele tinha experiência. E quando o gigante filisteu vê ele, o desprezou, por causa que ele era um menino de 14 anos. E ele diz o seguinte, por acaso sou eu um cão, para vires contra mim com paus e pedras? E Davi responde, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas ele lança uma palavra, presta atenção, no futuro.
mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste, e ainda hoje, eu vou arrancar tua cabeça, e vou dar teu corpo às feras do campo. Davi, ele fala algo, que você percebe que não tem sentido, no seguinte sentido, na seguinte forma, ele não tinha nem um canivete, ele tinha 5 pedras lisas, e uma tiradeira, uma funda. Como ele ia arrancar a cabeça do gigante? Ele não estava preparado com nenhum objeto cortante, para quê? Para arrancar a cabeça do gigante. Mas ele libera uma palavra, e essa palavra encontra um cumprimento. Por quê? Porque ele libera no nome do Senhor dos Exércitos. Então ele gira a funda, aquela pedra derruba o gigante, ele tira a espada do gigante, ele libera uma palavra antes de acontecer. Então, a autoridade, ela lança uma voz de comando. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a ele, vai, ele vai. O que o soldado centurião está falando para Jesus? É o segundo entendimento. Assim como eu dou uma voz de comando ao meu soldado, ele obedece. O Senhor Jesus dá uma voz de comando e as enfermidades também obedecem. Então diga uma palavra, porque para mim basta dar uma palavra do meu soldado, vai, ele vai. Preste atenção nisso. Aquilo que a tua boca fala, ela tem poder. Aquilo que a tua voz, aquilo que sai de dentro de você, tem poder curativo, tem poder terapêutico, tem poder libertador, e tem força e voz de autoridade que vem do Senhor. É por isso que quando você entra na tua casa e diz, em nome de Jesus de Nazaré, todo espírito imundo, sai! Ele tem que sair. Jesus, ele reencontra com os 72 discípulos em Lucas capítulo 10. Eles estão felizes. Os discípulos falam o seguinte para Jesus, Senhor, voltando eles alegres, é assim que Lucas 10 diz, voltando os 72 alegres, eram 12, eles já tinham multiplicado para 72. Disseram, Senhor, em teu nome, até os espíritos imundos se submetem. Aí Jesus diz, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, eis que vos dei a autoridade. A autoridade é dada para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, presta atenção, e nenhum dano vos fará. Diga, nenhum dano. Então a doutrina da retaliação, cuidado que você vai trabalhar com libertação, cuidado que você vai trabalhar com intercessão, cuidado que você vai trabalhar em ministério assim assado, você vai estar à frente de uma cela, você vai estar à frente do ministério, cuidado com a retaliação. Isso não é uma realidade bíblica. A Bíblia diz, capítulo 1, versos 1 João, capítulo 5, verso 18, aquele que nasceu de novo, não anda em pecado, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Em Tiago capítulo 4, verso 7, diz o seguinte, submetam-se a Deus, obedeçam a Deus, resistam ao diabo, e ele, fugirá de vós. Não tem essa conversa de o diabo está me perseguindo. Então isso é uma tolice gospel. O que eu quero que você entenda é que a autoridade é o direito de governo. Você não precisa ser forte, você não precisa ser inteligente, você não precisa ser experiente. Você precisa receber a autoridade que Deus já te deu. Então, enquanto nós oramos sem exercer autoridade, o reino das trevas ele vai proliferar e vai prosperar. Mas quando você ora sobre sua casa, sobre seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua história hoje, sobre a sua história amanhã, você está comunicando uma voz de ordem que tem que ser cumprida. Mas não é porque você é bonzão, não é porque você é evangélico, não é porque você é batista, não é porque você é presbiteriano, assembleano, não é porque você é pentecostal, não é porque você é ortodoxo, é por causa do nome que é sobre todo o nome. Quando Jesus ressuscita dos mortos,
É muito interessante a visão de João, no capítulo 1, a partir do verso 16, do livro do Apocalipse. Eu tenho falado um pouco sobre Apocalipse. Falei no domingo passado, essa palavra calipto significa sombra, tá bom? Por exemplo, em grego é bom. Eucalipto, boa sombra. O grego é muito simples. O hebraico que não é fácil. Eu fiz 2 anos de hebraico, eu vou dizer para você, eu não lembro nada. Mas grego eu lembro umas coisinhas. E aí a palavra sombra, apocalipse, significa retirar a sombra, retirar a escuridão, revelar. É por isso que o nome chama-se revelação. E João, então, ele tem uma revelação. E ali no capítulo 1, ele vê Jesus, ele fala assim, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como um bronze derretido saindo da fornalha, os seus cabelos brancos como a neve. Ele tem na mão a chave da morte e do inferno. Essa palavra-chave é metáfora de autoridade. Quando Jesus, em Mateus 16, ele dá autoridade à igreja, ele fala o seguinte: eis que vos dou a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Se você concordar na terra, vai ser concordado no céu. Então Jesus, ele tem chave de morte e tem chave do inferno. É por isso que quando em João 11, ele olha para o sepulcro de Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. A morte não consegue segurar Lázaro. E por que ele tem que falar Lázaro? Porque tinha mais gente morta ali. Se ele só fala, vem para fora, sai tudo que é morto, o cadáver pulando lá de dentro. Por quê? Porque ele resgatou a autoridade que havia sido perdida. Até aqui tudo bem, gente? Protegido debaixo das asas. A função primeira da autoridade é proteção. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te guardarás. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. A função primeira da autoridade é proteção. Você é pai, você é mãe, e você tem função sacerdotal de proteção em favor dos seus filhos. Você pode abençoar seus filhos, mas se você quiser também amaldiçoar, você vai amaldiçoar. Então tem muitos aqui que lá atrás na infância, que lá atrás debaixo de uma autoridade perversa, foram amaldiçoados. Aí não entende por que a vida dele hoje não funciona. O princípio da proteção está acontecendo desde o início. Lá em Êxodo 32:10, Deus fala o seguinte para Moisés: agora, pois, deixa-me para que meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Aqui Deus está dizendo o seguinte, em Êxodo 32 é um dia muito triste. Por quê? Porque Moisés sobe e fica 40 dias na nuvem, recebendo instruções do Senhor, a respeito dos mandamentos, a respeito da construção do tabernáculo, da adoração do povo de Deus. E o povo lá embaixo fala o seguinte: esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Bora fazer um bezerro de ouro aqui. E eles acabam caindo no terrível pecado da idolatria. Quando Moisés vai descer, Deus fala o seguinte: ó, o teu povo já se desviou. Eu vou acabar com a raça dele. Sai da frente, sai, porque eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Moisés, com autoridade, ele entra no meio, ele entra na frente. Isso é um princípio de autoridade. A autoridade que Deus dá, ele não vai tirar. Quando Moisés entra, ele fala assim: não, o que o povo vai dizer de você, Deus, do Senhor? Que o Senhor tirou a gente lá do Egito para matar aqui? Moisés está preocupado com a reputação de Deus. Diz: o Senhor não vai matar ninguém, deixa que eu cuido com isso, deixa que eu lido com isso. Então, o furor de Deus que se acendeu, também se apagou. Por causa do que, gente? A autoridade. Então, você tem autoridade sobre uma célula, você tem autoridade sobre o ministério, você tem autoridade sobre uma sala de aula, você tem autoridade sobre seu filho, você tem autoridade sobre sua esposa, você tem autoridade sobre a sua casa. Existe um princípio de proteção.
sujeição à autoridade. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José e sua mãe, se perdeu. Aqui, o nome do filme é Esqueceram de Mim. Esqueceram Jesus em Jerusalém. Você pensa que sua família é problemática? Só lembraram de Jesus 3 dias depois. Saíram de Jerusalém para Nazaré, 3 dias depois. Cadê Jesus? Volta para lá. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eles não compreenderam as palavras que lhe dizia, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Jesus é Deus, gente? Sim ou não? Sim. Ele habitou entre nós, se fez semente, se fez sêmen, entrou no ventre de uma mulher chamada Maria, mas ele era Deus, ainda que pequeno, ele era Deus. Mas ele se submete ao princípio da autoridade. Ele não sai se rebelando, eu não obedeço, eu faço o que eu quiser. Ele se submete a um princípio de autoridade. Presta atenção, que a submissão ao princípio da autoridade só vai trazer mais poder sobre a vida de Jesus. A autoridade não deve ser quebrada. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho autoridade para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dado. A autoridade que lhe é dada. Em Romanos capítulo 13, a Bíblia diz que toda autoridade é dada por Deus. Não fique imaginando que há alguma autoridade nesse mundo, seja boa, seja ruim, que ela é algo que aconteceu, foi o diabo que deu. Não foi não, foi Deus que deu. Quando a Bíblia fala sobre a autoridade, ela diz que a autoridade, ela cumpre funções, ela tem papéis, e Jesus se submete a essa autoridade. Em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, a Bíblia diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes ele se humilhou, olha só, ele se humilhou debaixo da autoridade, se fez homem, sendo homem, se fez servo, sendo servo, foi crucificado, e então Deus o exaltou. Olha como é que a humilhação produz exaltação. Os humilhados serão exaltados. Os últimos serão os primeiros. Deus, ele inverte a pirâmide de governo e diz: por isso foi-lhe dado um nome sobre todo nome. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. Você carrega o nome de Jesus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, segundo a Crônicas 7,14, você se chama pelo nome, é por isso que nós não chamamos cristãos. Quando você usa o nome de Jesus, você usa a autoridade constituída, você vai em nome, como embaixador, vem aqui em nome de Jesus, de joelhos, em nome de Jesus, cala-te, sai, tem que sair. Isso chama-se autoridade. A autoridade, ela tem um propósito de guardar, de proteger, de colocar dentro de um cofre, de te deixar assim, de uma maneira que nada pode te tocar. Você foi ungido como querubim guardião. Em algumas versões, esse era o papel de Lúcifer, esse era o papel daquele anjo criado, era proteger. Pois para isso eu determinei, você estava no Monte Santo de Deus. Isso está em Ezequiel 28, também está em Isaías capítulo 14, a partir do verso 12. E da mesma maneira, quando ele é expulso do céu, ele andava no Éden, Deus coloca ali Adão, ele dá a mesma função para Adão, e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e, diga, proteger. É por isso que o silêncio de Adão é algo que me incomoda muito, porque ele era protetor. E ele ficou calado quando a serpente vai falar com Eva. Aquela mentira do Éden, olha como é que o inimigo ele é sutil.
Deus deu para o homem todas as árvores. Ele podia saborear todas, menos uma. E a primeira grande mentira qual é? Deus não deixou você comer nada, é isso? É tudo proibido? Não, Deus deixou comer tudo. Mas Ele faz o homem desejar a única coisa que ele não podia desejar. A única coisa que você não pode desejar é aquela ali, ó. Então, Ele faz Deus virar assim um ser mesquinho. Deus não quer que você seja como Ele. Você vai abrir teus olhos, você vai ver bem e mal. A autoridade para proteger, e esse princípio da proteção está em João 17. Estando eu com eles no mundo, guardava-os, protegia-os em teu nome. Tenho guardados aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Jesus tem 12 discípulos, e aqui, João 17, faltam 3 dias para a crucificação de Jesus. Essa é a oração intercessória de Jesus em João 17. E aqui Jesus falou assim: eu guardei todos os seus discípulos, não tem nome, a não ser de quem? A não ser Judas, o filho da perdição, para que se cumprisse. Por que que tem pessoas que se perdem? Pessoas que não se submetem a nenhuma autoridade. Normalmente pessoas que foram humilhadas, normalmente pessoas que na sua infância, nas suas relações afetivas entre pai e mãe foram massacradas, viveram dentro de casa expressões de sociopatia terríveis, lares tóxicos, ambientes infortunados, ambiente de tristeza. Essas pessoas dizem assim: eu me viro sozinho, eu não preciso de ninguém, eu não me submeto a homens, eu não confio em pastor, não confio em padre, porque maldito o homem que confia no homem. Ele pega o texto, absolutamente fora do contexto, para se rebelar. Judas se rebela, ele cria, o coração dele é um coração insatisfeito. Se você pegar Marcos, o Evangelho de Marcos, fica muito claro. Quando vem aquela mulher de má fama e derrama perfume na cabeça de Jesus, era um perfume caríssimo, ele custaria hoje 7.000 reais aquele vidro de perfume. Ela quebra e derrama na cabeça, são 7 meses de trabalho, é isso que tem ali, mais de 200 denários, e aí Judas fica irritado, porque diz: mas isso é um desperdício. Jesus diz: não é não, ela preparou meu corpo para a minha morte. E aonde quer que o evangelho do reino for pregado, o que ela fez vai ser contado para a memória dela. A Bíblia diz assim, então, vírgula, então Judas saiu para trair Jesus. Insatisfação com a autoridade. A gente prepara aqui passagem das Escrituras. Isaías 14 conta a história do próprio diabo. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. A rebelião não te leva para cima, a rebelião te leva para baixo. Ele falou assim, se você pegar Isaías 14, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu exaltarei meu trono, nas porções do norte, e serei semelhante ao Altíssimo, superlativo de alto, é Altíssimo. E na verdade, o que acontece com ele? Ele é lançado ao mais profundo rebelião. Isso é grave. Uma pessoa em rebelião, o manto das trevas está sobre ela. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Na hora que o homem se corrompe, ele experimenta distanciamento, medo e ameaça de morte. A partir de agora, maldita é a terra, você vai suar para você trabalhar. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão e Arão. Gênesis 27 conta a história de outro rebelde, Jacó, que engana o pai. Olha, uma das piores coisas, uma das piores atitudes que você pode ter é desonrar pai e mãe. Isso é terrível, terrível.
Pessoas que desonram pai e mãe não encontram um futuro de felicidade. Efésios capítulo 5 faz referência a Deuteronômio capítulo 20. É um mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. Repete comigo: tudo vá bem. Tudo vá bem. E teus dias sejam longos sobre a face da terra. Quem encurtar a tua vida, desonra pai e mãe. Aqui Jacó desonrou o pai, enganou o pai, fez uma maquinação com a mãe para roubar a bênção do irmão. Ele pensou que tinha se dado bem. Roubei a bênção do meu irmão. Se deu bem, gente? Se deu bem, gente? Eu tenho ensinado isso. Igreja, presta atenção, não se corre atrás de bênção. É a bênção que tem que correr atrás de você. E a bênção só vai correr atrás de você quando você obedecer. Quando tu deres ouvidos à minha voz, Deuteronômio 28, capítulo 28, verso 15, para obedecer, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito o fruto da tua mão, a tua obra, a tua colheita, os teus rebanhos e os filhos do teu ventre. Jacó estava pensando que ia se dar bem. Ele se deu bem, gente. Jacó, preste atenção nisso. A colheita dele é terrível. Labão, para mim, é o jeito de eu enxergar, é a pior figura de autoridade do Antigo Testamento. Para mim, a maneira como eu interpreto. Ele pega as duas filhas e lança na arena de um casamento bígamo por causa de dinheiro. E ele ali trabalha, em Gênesis 31, ele fala assim: você mudou o meu salário 10 vezes. Essa colheita dele. Desonra pai e mãe, para você ver, que é bom para tosse. E aqui ele tem que fugir. Então a rebelião leva à fuga. Rebelião leva a distanciamento. Ele vai ficar com medo. Ele vai experimentar a ameaça de morte. Mas Moisés fugiu e foi morar na terra de Midian. Midian significa lugar distante. Midian, para você ter uma ideia, quando a gente sai do Egito, faça um passeio esse ano, se Deus quiser nós vamos de novo para lá, fica na Arábia Saudita. Porque Moisés, ele se rebela contra a autoridade do faraó, não era daquele jeito. Deus não precisa da gente fazer do jeito que a gente quer. Moisés vai lá, mata um soldado, enterra o soldado, ele pensa que ninguém viu, mas todo mundo já viu. Aí quando ele descobre, ele faz o que? Ele foge. Fugiu para Midian. Rebelião lega a fuga. É por isso que gente que se desvia da igreja, é claro, isso é claro, é pecado. Mas o pecado mais comum é o pecado da rebelião. Ele se revolta. Ele fica afastado do quê? Do lugar da vida e da bênção. É aqui, gente, ó. É dentro da igreja que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. É aqui no ajuntamento, não é fora da igreja. E você que ouve a gente pela internet, vou dizer algo para você: você precisa de igreja. Se você tem gente, se é de Curitiba, o seu lugar é aqui. Para você receber a bênção, o cuidado e a proteção espiritual, que só quem vai te dar é o sacerdote, só quem vai te dar é o pastor. E por último, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, é o filho pródigo. Ele desonra ao pai: pai, eu queria que você tivesse morto. Ele pega metade da fortuna, porque a herança só recebe quando o pai morre. Ele força o pai a dar fortuna, ele experimenta o que? Exílio, fome e medo. É isso que acontece. Então, quando você se rebela, você não tem proteção de Deus. Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão. Gente, eu estou falando de nova aliança. Eu estou falando de Novo Testamento. A outros vocês açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Você está entendendo? O papel pastoral é levar o rebanho para o céu. É aproximar o rebanho de Jesus, para que o rebanho conheça Jesus, seja curado, seja salvo, seja liberto. Aqui Jesus está mandando profetas. Ele está dando um cardápio para você, ó, sábios e mestres.
Tem gente de todos os dons dentro da igreja. Em Efésios capítulo 4, verso 11, Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tem gente que não ouve ninguém, eu não ouço ninguém, eu não preciso de ninguém, e eu me viro, então vai. Olha o que vai acontecer. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja que lhes são enviados. Quantas vezes eu que reuni os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês vai ficar deserta. Solidão, ausência da presença de Deus. Pastor, eu oro e Deus não vem. Sabe por quê? Rebelião. Você quer a bênção de Deus sem obediência a Deus. E não vai funcionar. Rebelião contra a autoridade. Está lá em 1 Samuel 15, um texto famosíssimo. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Não, mas eu cantei um louvor, mas eu arrumei a igreja, mas eu trouxe uma oferta milionária. Presta atenção, tudo isso tem que ser feito. Mas o prazer do Senhor está na obediência. Esse é o prazer. Diga assim, a obediência é melhor. Qualquer coisa que você quiser fazer para o Senhor, diga, a obediência é melhor que qualquer coisa. A obediência é melhor do que o sacrifício. A submissão é melhor do que a oferta de gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como um pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Ele perdeu a autoridade. Rebelião. Então, se a gente vai caminhar aqui, durante as próximas semanas, aprendendo sobre autoridade, e presta atenção no que eu vou dizer. Não fica pensando que nós vamos ficar na teoria, não. Vamos ficar na prática. Você vai aprender a usar a autoridade. Você vai aprender a estabelecer o reino de Deus na tua casa. Você vai aprender a orar com poder. Você vai aprender a viver uma vida de vitória que Jesus estabeleceu. Uma vida de vitória que a Bíblia diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A gente tem que parar de ficar dependente e começar a viver na dependência do Senhor e não dos homens. Você vai aprender a viver com a palavra de autoridade na sua boca. Você vai precisar brigar com ninguém. Você vai precisar lutar com ninguém. Você vai precisar bater boca. Você vai precisar ficar de mimimi, de mal. Você vai aprender a orar de verdade. Você precisa aprender a abençoar teus filhos. Os seus filhos um dia vão sair de casa. Os meus filhos saíram de casa. E eu aprendi desde o princípio a abençoar o amanhã. Quando você aprender isso, é como uma chave. Eis que vos dou as chaves do reino dos céus, que vai ligar você ao reino dos céus. Rebelião contra a autoridade faz você ficar preso na escuridão. E aos anjos, ele está falando aqui, essa porção está lá em 2 Pedro também. Ele está falando de demônios aqui, anjos que caíram, que não conservaram suas posições de autoridade. O reino de Deus, gente, não é a democracia, não. Deus é rei, ele não é presidente da república. Você fala, não, eu sou governador, aí eu saio, não gosto do governador do estado do Paraná, vou morar em São Paulo, porque eu gosto do de São Paulo. Se você está no reino de Deus, ali tem um rei, querido. Não é a monarquia absolutista, mas é um poder absoluto. E a palavra de Deus não muda. Aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado, tem uma versão, algemados em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. As pessoas me perguntam, pastor, onde é que está o diabo? Está no inferno? Está de passear pela terra? Ele está ao derredor, bramando como leão? Olhe para mim, olhe para mim. O diabo está nas trevas. Ele está acorrentado em escuridão.
ele só pode ter acesso nas áreas da sua vida que estão em escuridão. É aquilo que ninguém sabe, é ali que ele está deitando e rolando na sua vida. Aquilo que você não confessa, aquilo que você não traz à luz. 1 João 5, 1, 5. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Satanás só vai tocar em áreas da tua vida que você só nega a verdade. Ele só vai tocar na tua vida. Repara, o espírito imundo sempre pede acende uma velinha para mim, uma vela branca, uma vela amarela, uma vela verde, uma vela vermelha, uma vela preta, e por aí vai. Por quê? Trevas, escuridão, a rebelião leva as pessoas para dentro do lugar que elas não conseguem enxergar. Não conseguem enxergar. O que você está fazendo com a tua vida? O que você está fazendo com o teu casamento, com os teus filhos, com o teu ministério? Eu quero é ser feliz, pastor. É a sedução das trevas. Quem lembra dessa foto aqui? Lembra? Isso tem 2 ou 3 anos, mais de 2 anos, foi em, acho que novembro de 2017, ou 2018. Foi em novembro. Era um menininho chamado Alan. Ele morreu afogado no mar Adriático, fugindo da guerra da Síria. E essa foi a capa da Veja. Deixa eu ver aqui a data da capa da Veja. 9 de novembro, nossa, foi 2015 isso. E a capa dizia o seguinte: Deus sendo bom fez todas as coisas boas. De onde então vem o mal? Se Deus é bom, por que que tem criança que é queimada? Essa menina aqui teve aqui esses dias. Queimadura de 4º grau, uma bomba chamada Napalm, na guerra do Vietnã. Uma bomba de gasolina queimou ela. Por que que criancinha vai para campo de concentração? Por que que criança come mingau com terra? Mas Deus não é bom? Se Deus é bom, por que que há tanta injustiça? Por que que criança divide comida com rato? Se Deus é bom, por que eu quero me matar, pastor? Por que que eu não consigo largar as drogas? Se Deus é bom, por que que as pessoas vivem no lixão? Por que que há tanta miséria? Isso é muito simples. A autoridade vem de autor. A raiz da palavra autoridade, aprenda isso, é autor. Deus, ele dá autoridade ao homem para ele dominar. Era um mundo bom, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, os abençoou, e disse: sejam férteis, multipliquem-se, enchem, subjuguem a terra, dominem. A palavra dominar não significa ser dono, não. Significa exercer a autoridade. Domine sobre peixes, domine sobre aves, sobre todos os animais que se movem e rastejam pela terra. Deus deu autoridade para Adão. Deus criou o mundo perfeito, sem morte, sem dor, sem violência, sem fome, sem miséria, num lugar exuberante e de paz. E deu autoridade. Então, Adão, está contigo agora, você domina a terra. Só que a obediência, ela é contrastada com a rebelião. Adão se rebela contra Deus. Deus diz: não coma. Ele disse: eu vou comer. Não coma. O dia que você comer, você vai morrer. Aquele dia, a morte espiritual entrou no homem. Ele come no capítulo 3 e morre no capítulo 5. E aí a autoridade é usurpada. Aquela autoridade que o homem tinha para governar o mundo bom, de uma maneira boa, foi dado na mão do ser mais perverso, cruel. A Bíblia denuncia como homicida. João 8,44 diz que Satanás é homicida, assassino desde o princípio. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Então o mundo jaz no maligno,
porque a autoridade desse mundo foi dada por Adão na mão de Satanás. Você está entendendo o que aconteceu? É por isso que o mundo é mau. O diabo o levou a um lugar alto. Eu estou falando de Jesus Cristo aqui, hein? Na tentação. Mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo e lhes disse: eu lhe darei toda a autoridade. Lembra que a autoridade é dada? Adão deu para o diabo, agora o diabo está tentando fazer um negócio com Jesus. Está fazendo um acordo, um contrato, um pacto. Eu vou te dar toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. E Jesus, então, ele não pega o atalho do acordo maligno. A Bíblia diz, eu vou ter que adiantar um pouquinho, que a autoridade é reconquistada quando Jesus ressuscita dos mortos. A Bíblia vai dizer, em Mateus 28, 18, que quando Jesus ressuscita, ele aparece para Jesus, ele aparece para os discípulos. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Qual foi a autoridade que Deus deu para Jesus? Diga: toda. Qual foi a autoridade que ficou para o cão agora? Qual foi, gente? Nenhuma! Quando Jesus recebe essa autoridade, ele não vai lá para o céu para ficar contando história para os anjinhos, para escutar anjinho tocando harpa, não. Essa autoridade ele delega, ele dá para a igreja: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nenhum dano vos fará. Essa autoridade que é dada para você, ela é dada para mim. E te anunciar, e é chegado o reino dos céus. Em meu nome curarão enfermos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. Essa autoridade de Cristo, ele delegou para quem? Para quem quer. Este sinal seguirão aos que creem. Querido, sabe por que não acontece? Porque você não ora por ninguém. Sabe por que não acontece? Porque você não usa autoridade. É como se você fosse estabelecido na cidade como delegado da cidade e tem um monte de criminoso para você prender. Você fala: não, não vou prender não. Aí, cada um com seus problemas. Você tem que aprender a usar a autoridade. É isso que nós vamos fazer nas próximas semanas. Jesus venceu o inimigo acima de todo principado e poder e potestade e domínios. Efésios 1, 21 e 22 fala que Jesus está acima de todo poder, principado, todo domínio, toda potestade. Se você pegar Colossenses, capítulo 1, verso 16, essa hierarquia espiritual, ela é estabelecida. Se você pegar Efésios, capítulo 6, a partir do verso 12, e diz assim, olha: não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe uma hierarquia espiritual, e Jesus, então, está acima de todo principado, poder, e potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Presta atenção aqui. Jesus é o cabeça da igreja. A Bíblia diz que nós somos o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Diga: corpo. Olha para o meu corpo aqui. Eu faço parte do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Quem é a mão de Jesus? Diga: sou eu. Quem é o tórax de Jesus? Diga: sou eu. Quem é o pé? Quem são os pés de Jesus? Diga: sou eu. Ele está dizendo que a autoridade dele foi delegada para você. É por isso que ele diz: eu vou para o Pai, eu vou te mandar o Espírito Santo, e aquele que crê em mim, obras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. O poder da autoridade está aqui. Então não vem com essa conversa de o inimigo está me perseguindo, está te perseguindo, manda ele embora. Em nome de Jesus eu calo toda voz que não vem da parte do Senhor. Eu estabeleço o domínio do Senhor na minha casa, na minha família. Você precisa entrar no lugar. Para mim é fácil, porque eu fui soldado a vida inteira. Eu aprendi isso desde os meus 14 anos. Agora, tem um negócio chamado abuso de autoridade. Mas esse é um assunto
para a próxima semana. Porque senão, e por fim, o inimigo derrotado. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê, gente? Diga, para destruir as obras do diabo. Hebreus 2,14 diz, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Quem é de carne e sangue aí, gente? Ou tem algum anjo aqui? Tem anjo? Eu sou de carne e sangue. Ele também participou dessa condição humana. Deus é espírito, mas se fez carne. Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o derrotado diabo. Amém? Eu passei 5 minutos e quero pedir perdão. Nós vamos caminhar aqui, eu vou dar ferramentas para vocês, você que nos acompanha durante todo esse início do ano, para você aprender a usar a autoridade. Eu quero chamar você, para que você chame seus amigos, você convide sua igreja, convide a igreja, convide sua família para que esteja conosco aqui, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, e eu quero orar por você. Aliás, eu quero ensinar você a orar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos todos orar juntos, em nome de Jesus. Se você... Vem aqui, vamos aprender a orar, vem cá. Sai do seu lugar. Pastor, o que Deus pode fazer tudo? O que Deus pode fazer na minha vida? Tudo. Tudo é possível àquele que crê. Ele encontra com o homem, ele fala o seguinte, ajuda na minha incredulidade. Vem mais para frente um pouquinho, para todo mundo poder chegar. Se você crê, é possível que crê. O irmão Christian citou um texto aqui. Se a tua fé for uma semente de mostarda, olha como é que é. Não precisa ter fé grande não, querido. É a sementinha assim. Se a tua fé for como uma semente de mostarda, você vai dizer. Você vai comunicar. Você vai dizer o impossível, sai daqui, vai para lá, ele vai. Se você começar a comunicar assim, Deus, esse ano, quero fazer missões na Alemanha e na Itália. Você vai. É por isso que eu faço lista de impossíveis. Faço mesmo. Porque a autoridade, ela foi dada por Jesus para você usar. Para qualquer coisa. Dentro do limite da palavra de Deus. Levante sua mão. Eu quero que você imagine que você está dentro da sua casa agora. Pode imaginar isso? Você não está recebendo não, olhe para mim aqui. Você vai aprender a orar de olho aberto. Eu vou ensinar para vocês isso. Jesus quando orava de olho aberto. Então elevando os olhos, ele orou. Repara isso na Bíblia, você vai ver isso. Igual da Bíblia, tá bom, gente? Religião engana a gente. Só que hoje eu vou pedir para você fechar os olhos. Mas quando você... Imagina que você está na tua casa. Levanta a sua mão com autoridade. Tá bom? Agora fecha os olhos. Eu quero que você vá para a porta da sua casa e abra a porta da sua casa. Abre a porta da sua casa e entra. Agora tranca essa porta. Eu quero que você vá para dentro da tua sala. Ou um ambiente que você tem lá. Pode ter um sofá, uma estante, uma televisão, uma mesa de jantar. O que tiver na tua sala. Ou, pastor, não tenho sala, então vai para dentro do teu quarto. Você mora em algum lugar. Eu quero ensinar você a orar. Diga assim: Senhor, meu Deus e meu Pai. Ora com autoridade, querido. Dá uma voz mesmo. Diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu consagro essa casa ao Senhor. E eu reclamo o poder da cruz e o sangue do Cordeiro sobre os umbrais e as vergas laterais das portas da minha casa. Eu estabeleço a autoridade, o poder e o domínio de Cristo na minha casa, na minha família, na minha vida e no meu futuro. E eu, em nome de Jesus, me cubro com o sangue da eterna aliança. Eu, em nome de Jesus, repreendo e rejeito todo espírito que não provém
do Espírito Santo de Deus, você não é bem-vindo na minha casa. Todo espírito de enfermidade, de depressão, de vício, de confusão, de guerra, de divórcio, saia da minha casa, saia da minha casa. Todo espírito imundo, em nome de Jesus, bata em retirada. Espírito de miséria, de falência, de incredulidade, de impossibilidade, de cegueira espiritual, eu te repreendo em nome de Jesus. E eu declaro em nome de Jesus que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu levanto pela fé e eu concordo aqui na terra que as muralhas de defesa do Senhor estão estabelecidas em volta da minha casa, da minha vida, da minha família. Nenhum mal me tocará, nenhuma praga e nenhuma arma forjada das trevas se aproximará de mim, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos a meu respeito. Em nome de Jesus, eu declaro a fartura, a abundância, a bênção e a saúde do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Diz amém. Quando você orar, ore com vontade. Ore dando uma voz de comando. Ah, se Deus quiser. Você pegou Tiago e fez uma teologia. Pedro estava com medo. Jesus falou assim: por que você tem pouca fé? Até quando vos sofrerei? Uma tempestade, o pau quebrando. Jesus diz: ó, vou te ensinar, hein? Cara de vento e quieta de mã. E o céu se fez bonança. Quem é esse que dá ordem à tempestade e para? Diga: dá ordem. Dá uma ordem para a tua tempestade. Jesus olha para a figueira e diz: nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou. Querido, pega essa enfermidade e dá uma voz para ela. Perca todo o poder na minha casa, em nome de Jesus. Ela vai sair. Eu experimentei isso. Eu tenho experimentado isso. A gente precisa deixar de ser religioso. Seja crente de verdade. Pega a Bíblia Sagrada e mastiga ela e deixa ela entrar no teu ventre e fazer parte da tua musculatura espiritual. Pedro aprendeu isso. Ele está entrando no templo, na porta chamada de Formosa, e chega um aleijado para ele, pedindo dinheiro, e ele dá uma voz de comando. Ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Dá uma ordem para a tua vida levantar e andar. Dá uma ordem em favor da tua vida. Para de amaldiçoar a tua vida. Para de amaldiçoar teus filhos. Querido, meu filho está envolvido lá na biqueira da droga. Ah, tá. Não amaldiçoa não, querido. Diz assim: em nome de Jesus, eu concordo na terra que aquele traficante vai se converter, e que aquele ponto de venda de droga vai virar a igreja. Anda no espírito contrário. Anda no espírito do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Eu trouxe poucos livros. Se você quiser, eu não gosto de comer essa igreja. A minha igreja sabe disso, mas muita gente me pede. Se você quiser, está ali atrás. Amém? Levanta a sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai em paz. Você tem uma lição de casa, além de orar com autoridade. Semana que vem você traz alguém, e traz um visitante, e alguém que precisa ouvir essa palavra, que nós vamos caminhar com fé esse ano, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Feliz ano novo.